Boa noite, galera. Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Graça e paz. Então, a gente está na série de Eclesiastes. Para mim foi um grande desafio preparar um sermão nesse livro, por se tratar de um livro do Antigo Testamento. Normalmente, quando eu prego, eu uso mais os evangelhos, até porque é o próprio Jesus falando ali, e a chance de errar é menor, porque ele mesmo explica as parábolas depois ali para a gente, né? E para mim foi um grande desafio, mas foi bastante edificante, porque falou bastante ao meu coração. Eu gostaria de convidar vocês para abrir a Bíblia em Eclesiastes 2, versículo 1 ao 11. Eu vou ler na NAA. Hoje em dia a gente abre no aplicativo, né? Tem várias versões. Acaba até sendo mais rápido. Quem achou diz amém. Ninguém ainda. Quem não achou diz misericórdia. A gente vai projetar também. Então vamos fazer a leitura, depois vamos orar, pedindo o entendimento do nosso Senhor. Peço que você acompanhe comigo a leitura. Então, Eclesiastes 2, do 1 ao 11. Eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Mas também isso era vaidade. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim tanques de águas, para com eles regar o bosque em que reverdenciam as árvores. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois, ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata, ouro, tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. E eu me tornei importante e superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. E a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento. E nenhum proveito havia debaixo do sol. Amém? Então vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por mais uma vez, por essa noite. O que o Senhor nos traz aqui, Pai? Obrigado porque se nós estamos aqui ouvindo da sua palavra, é porque o Senhor é um Pai que se preocupa com o nosso coração, se preocupa com o nosso crescimento, se preocupa com o nosso relacionamento com o Senhor, Pai. Eu lhe peço para que o Senhor venha nos livrar de distrações e que o Senhor venha acender no nosso coração, Pai, uma sede por aprender do Senhor. Porque é para isso que nós estamos aqui reunidos, Pai. Tire de nós toda distração, tudo aquilo que venha desviar os nossos olhos, os nossos ouvidos da Tua palavra. E, em especial, eu te peço por mim também que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, para que eu venha conseguir passar aquilo que o Senhor trouxe na sua palavra para nós aqui essa noite. E que isso possa ser de edificação ao nosso coração. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos, agradecemos e glorificamos o teu nome, Pai. Amém. Então, Salomão, gente, é um livro um pouco difícil, como a gente comentou nos outros sermões, porque Salomão, ele começa já concluindo uma coisa. Ele começa já dizendo, declarando que tudo é vaidade. Se a gente olhar lá no capítulo 1, no versículo 2, a gente vai ver que ele declara: vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Como nós vimos,
A palavra vaidade, ela é a palavra que vem lá do hebraico, que se traduz por hevel. E o que quer dizer hevel? Hevel é a ideia de algo que é transitório, de algo que não é sólido. É algo que não se pode apalpar. É que nem fumaça. Nem uma fumaça que sai de uma fogueira. Você tenta agarrar, você tenta guardar, você não consegue. Ela se desfaz. Ela se molda na sua mão. Ela não é algo sólido. É que nem a fumaça também que você solta num dia frio. O vapor da tua boca. Ela logo que aparece, logo ela some. Então, tudo isso é hevel. Salomão ele começa com essa ideia difícil de engolir, e ele diz que toda a nossa vida, toda ela, não passa de vaidade. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que todas as nossas paixões, isso quer dizer que todas as nossas histórias, todos os nossos afetos, tudo aquilo que nós consideramos de mais importante na nossa vida, tudo aquilo no qual você pensa que você pode se apegar, tudo isso é hevel, tudo isso é vaidade, tudo isso é passageiro. Isso significa que tudo aquilo que nós tentarmos depositar a segurança de nossas vidas, logo se desfazerá, porque é passageiro. E aí, quando essas coisas se desfizerem, nós estaremos perdidos. Porque nós nos agarramos em algo que se desfez rapidamente, se desfaria rapidamente. Talvez por isso, Eclesiastes seja um livro que, ao invés de trazer alegria aos nossos corações em um primeiro momento, ou esperança, ele nos leva a refletir e a entrar numa espécie de crise existencial, sabe? Ele te faz questionar a vida. Porque o livro inteiro vai mostrar que tudo aquilo que fazemos debaixo do sol é inútil. Sabe os projetos de estudar, se formar, se casar, ter uma boa carreira? Então, Eclesiastes chega para você e diz, isso é inútil, isso é vão. Durante todo o livro, a gente vai perceber que Salomão, ele vem trazendo questionamentos sobre o sentido da vida, mostrando que ele procurou o sentido da vida em algumas coisas, né? Muitas vezes que nós acreditamos que muitas vezes dariam sentido para nós. Então, assim, Salomão ele experimenta de coisas que nós muitas vezes temos em nosso coração, falando, não, isso aqui daria sentido para a minha vida. E ele vai tratar sobre essas questões, sabe? Tipo, por exemplo, Salomão ele vai tratar de questões fundamentais a nós, como, por exemplo, quem somos, qual que é o valor daquilo que nós fazemos. Porque, assim, parece que a gente resolve um problema, aí logo surge outro. Como se aquele problema que nós tivéssemos resolvido não tivesse valido a pena, teria sido um tempo gasto à toa. Problema atrás de problema. A gente sempre, por exemplo, a gente arruma a cama de manhã, para quê? Para de noite bagunçar de novo. A gente arruma uma peça do carro, na semana seguinte quebra outra. Parece que é sempre uma constância, assim, é sempre uma angústia, é sempre um ciclo, é tudo sempre uma monotonia. Que vida é essa que tudo se desgasta? Que vida é essa que Deus criou, onde tudo se desgasta? Outra questão que Salomão vai trazer para a gente também é o que deixamos para a próxima geração, será que tem algum valor? Talvez a pessoa tenha um propósito no coração de, não, porque eu quero deixar o meu nome na história. Mas será que isso tem valor? Porque quantas pessoas se passaram no mundo, quantos grandes reis, grandes impérios que existiram, sabe, com toda a sua glória no seu tempo, e nós sequer temos a consciência de que eles existiram. Então, será que vale a pena? Será que, por exemplo, a gente faz as coisas e será que as pessoas vão se lembrar do nosso nome? Quem aqui, por exemplo, se lembra o nome do seu tataravô? Do seu pentavô, hexavô, vigintavô e por aí vai. Eu vi que a lista vai até vigintavô e eles param de contar. Quantos reis e impérios grandiosos existiram e a gente não lembra o nome? Gente da nossa família, a gente não lembra o nome. Então, será que isso é algo que a gente possa se agarrar? Poxa, eu vou deixar o meu nome para a história? É algo vazio, algo passageiro. Daqui poucas gerações ninguém vai se lembrar. Outra questão que também ele nos leva a refletir é, será que nós temos uma utilidade final nesse mundo? Será que nós temos alguma função? Será que nós faríamos falta caso nós não existíssemos aqui? Por exemplo, afinal de contas, nós somos apenas uma pessoa
no meio de 7,9 bilhões de pessoas nesse mundo, habitando num planetinha pequeno que orbita uma estrela junto com outros 7 planetas, e é uma estrela pequena. E por que ela é pequena? Porque existem estrelas que a gente olha para o universo que cabem cerca de 1,5 bilhão de sóis nossos dentro delas. Olha o quão pequeno é a nossa galáxia, a nossa Via Láctea, o nosso sistema, o nosso planetinha. Olha o quão pequena é a nossa vida diante de toda essa grandiosidade do universo. Então, será que a gente faria falta diante dessa pequenez, né? Diante dessa grandiosidade? Será que a gente tem alguma função? Será que há algum significado para nós estarmos aqui? Qual que é a nossa utilidade mesmo no meio de toda essa grande existência que Deus criou? Então, mesmo Salomão não tendo a consciência da grandiosidade do universo como nós temos hoje, isso não impediu que ele se questionasse sobre o sentido da vida, sobre as coisas que acontecem aqui embaixo do sol. Isso porque esse tipo de angústia que a gente sente, ele não depende apenas do quão pequenos nós percebemos que nós somos diante da grandiosidade do universo. Mas ela acontece por conta do que o pecado causou em nós. Por que ela acontece? Porque uma vez que eu fui criado para o relacionamento com Deus e para estar com Ele, e por conta do pecado isso não é possível, nós ficamos com um vazio enorme no nosso coração. Nós fomos criados para aquilo que é infinito, mas nós estamos aqui, no finito. E Salomão, embora conhecesse a Deus, ele se questionava: qual que é a utilidade de viver aqui embaixo do sol? Por que esse questionamento? Porque na antiga mentalidade do povo judeu, não havia essa consciência de que havia uma vida após a morte. Então, tudo o que existia era isso aqui. Então, por isso a existência aqui, quando olhada sobre essa perspectiva, ela acaba perdendo sentido. Porque o que há além daqui? Tipo, eu não tenho essa consciência, sabe? Algo além disso. Tudo se resume a isso. Então, eu preciso dar um sentido para essas coisas. Então, é como se ele olhasse para as coisas criadas e para a própria existência e dissesse: qual o sentido de tudo isso aqui se logo tudo acaba? Mas não importa para onde ele conduzia essa pesquisa, de encontrar sentido para essas coisas, ele sempre chegava à mesma conclusão: tudo é vaidade. E no último sermão da série, a gente viu que ele tentou encontrar esse sentido na busca pela sabedoria, mas ele concluiu que isso era enfado e cansaço. Olha o que diz Eclesiastes 1, versículo 17 e 18. Assim, procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo. Mas descobri que também isso é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta o seu conhecimento, aumenta também a sua dor. Então, Salomão está lidando com essa questão da inquietação que nós temos no nosso coração muitas vezes, onde não encontramos sentido para a existência. Quando perguntamos o porquê estamos aqui, por exemplo, muitas pessoas, não, porque eu preciso aprender, mas isso só traz enfado para elas. Pessoas dedicam a sua vida aos estudos, a sua vida a descobrir coisas, a filosofar, né, como dizem por aí, mas isso só traz enfado e cansaço. Então, é como se a gente tivesse um buraco dentro de nós, que nunca é preenchido. E hoje a gente vai ver sobre outros caminhos que Salomão procurou encontrar sentido para a vida. E ele procurou encontrar sentido para a vida nas alegrias que nós podemos ter, nos prazeres que essa vida pode nos dar, e também tentou ocupar o coração com grandes projetos. E nós entramos no nosso primeiro trecho, do nosso texto. Olha o que diz o versículo 1. Vamos, prove a alegria, procure ser feliz. O que Salomão está dizendo à sua própria alma é que ela prove as alegrias debaixo do sol, para ver se há algo que dá para ele se apegar. Mesmo tendo conhecimento de que esse é um mundo caído por conta do pecado, nós podemos perceber que há coisas boas sim nessa criação. Isso porque o próprio Deus que criou elas. O mundo que Deus criou é bom. Podemos ver e viver muitas coisas boas aqui. Pense em algo que você gosta ou gostaria de fazer.
Eu, particularmente, gosto muito de jogar videogame, computador e tal. É algo que eu gosto. Pensa, tem gente que gosta de jogar bola, tem gente que gosta de fazer outras coisas. A gente pode viajar, a gente pode sair para comer um lanche com os amigos depois do culto. Quer ver eu ficar feliz alguém olhar para mim e falar, vamos lá no Cordeiro comer um lanche. E eu pago. Nossa, aí ganha meu coração. Então, a gente pode aproveitar de uma boa amizade, a gente pode provar sabores, a gente pode ver bons filmes, a gente pode escutar música, a gente pode jogar bola, jogar videogame, muitas outras coisas. Há, de fato, alegrias nessas coisas. Nós passamos a semana, às vezes, pensando em como será o descanso no final de semana. Você já parou para pensar nisso? Em como será o alívio para esse cansaço que nós acumulamos durante a semana. Descansar de um dia cansativo nos traz alegria, isso também é presente de Deus. Essas são alegrias que Deus nos deu para que nós usufruíssemos delas de fato. Essas coisas alegram o nosso coração, não é errado. Não é errado você se alegrar com essas coisas. Só que quando que acontece o problema? O problema acontece quando nós buscamos essas coisas com um fim nelas mesmas. E isso é quando elas se tornam o objetivo final. Quando elas são buscadas, infelizmente, a parte de Deus. Isso é um problema porque elas são passageiras. Salomão conclui dizendo, isso também é vaidade. É algo que a gente não pode se agarrar. Ele ainda traz a ideia de que o riso é tolice. Quando você está alegre, você sorri. Só que Salomão diz que isso é tolice. A ideia é que a alegria ela é uma espécie de casca com o interior vazio. Por quê? Porque a alegria ela nos faz sorrir, mas logo passa e não é capaz de manter esse sorriso. Ela não é sólida, ela não é duradoura. Pensa comigo. Repara que descansar depois de um dia cansativo traz alegria. Mas no fim do outro dia nós estaremos cansados novamente. Nos alegramos, por exemplo, comendo uma pizza. Mas a alegria já passou no outro dia, ou pelo menos depois do café da manhã, né? Porque a pizza guardada para o café da manhã é a melhor coisa que tem. Ou quando um lanche acaba. Então são alegrias que nós temos que acabam. São alegrias passageiras. Isso é algo que tem que ficar bem focado no nosso coração. Só que também são alegrias que são presentes de Deus, mas que se depositarmos o sentido da nossa vida na busca delas, então ficaremos perdidos. E elas perdem o total sentido de existirem. Esse é o problema do nosso coração caído. O nosso coração caído, ele tende sempre a deixar de olhar para Deus e passar para olhar para as coisas daqui. E em vez de buscar a alegria que o próprio Deus pode dar, ele passa a usar as coisas da criação para retirar a própria alegria. Só que essa não é uma alegria eterna e não é uma alegria que satisfaz. Então, até o ímpio pode aproveitar dessa alegria que Deus dá. E a diferença do cristão para o ímpio é que o cristão não deve ter a busca dessas alegrias, desses confortos, como fim principal da sua vida. O cristão ele deve depositar o sentido da vida dele em Deus e não nelas. Nós devemos entender que elas são presentes de Deus, elas nos dão prazer de fato. Elas são presentes de Deus porque apontam para a alegria eterna que teremos quando o pecado for tirado de nós. E nós poderemos estar com Ele na eternidade. Essa alegria ela também aponta para a bondade e a misericórdia de Deus, inclusive sobre aqueles que não temem, porque muitas pessoas usufruem dessas alegrias mesmo quando elas não temem ao Senhor. Elas também nos mostram que Deus se preocupa quando nós estamos cansados ou quando nós estamos tristes. Como um bom pai, Ele se preocupa quando o nosso coração está machucado. Ele se preocupa quando nós estamos cansados e tristes. Ele quer prover alívios para nós nessa terra ainda. Nessa peregrinação que nós estamos. Até o dia em que encontraremos eternamente. Elas demonstram o cuidado de Deus com o nosso coração que muitas vezes está afadigado. Mas apenas um alívio passageiro debaixo do sol é o que elas podem prover. Elas demonstram que Deus também quer que nos alegremos e que vejamos o quanto Ele é bom. Então entenda, as alegrias que nós sentimos são para apontar para Deus e mostrar a bondade de Deus conosco, nos dando amostras de uma alegria que será eterna com Ele.
e plena somente nele. Qualquer amostra de alegria ou prazer que sintamos aqui é apenas algo para apontar para ele. Debaixo do sol, embora a vida tenha suas dificuldades, podemos concluir sim que a vida não é de todo ruim, mas ela só tem sentido se vivida tendo Deus como alvo principal dela. Então Salomão, percebendo que as alegrias não são duradouras o suficiente para lidar com essa inquietude do coração, ele parte para um outro caminho, que é o qual muitas pessoas, infelizmente, hoje, por toda a história, seguiram. As pessoas encaram esse problema de não ver o sentido para a vida, pensando que a melhor maneira é fugir dele ou é ignorá-lo. E isso acaba se manifestando em um estilo de vida onde as pessoas irão buscar se manter entretidas e sedadas pelos prazeres, entorpecidas. Então, sabe aquela coisa que o que os olhos não veem, o coração não sente? É como se a pessoa preferisse ignorar esse problema e só passar por ele sentindo esses prazeres e essas alegrias. E aí nós entramos no segundo ponto. Então Salomão olha para as alegrias, entende que elas são passageiras e elas não são suficientes para dar sentido na vida. E elas não são algo confiável ao qual nós devemos depositar a constância da nossa vida, a nossa alma. Então as pessoas partem também para esse caminho. Elas entorpecem os seus próprios sentidos. Então, diante da angústia de uma existência sem sentido, assim como Salomão, o ser humano tenta encontrar algo para dar sentido à vida, para dar sentido à sua própria vida. Olha o versículo 3. Salomão nos dizendo: resolvi no meu coração entregar-me ao vinho. E também os versículos 8 e 10, ao que ele traz para a gente. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Eu me tornei importante, superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, e a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. Isso era recompensa por todas elas. Depois de tudo isso, a única coisa que ele tinha recompensa por servir as alegrias que ele cita aqui, e que a gente vai ver mais adiante, era fadiga. Elas não respondiam qual é o sentido da vida. Então, o que vemos aqui é o caminho que muitas pessoas seguem. É o caminho de procurar nos prazeres aquilo que somente Deus pode dar. De procurar nos prazeres uma satisfação para a alma, e essa satisfação só pode ser encontrada em Deus. Salomão, ele procura entorpecer os sentidos. Olha o versículo 3. Ele se entrega ao vinho, como a gente leu, mas sem perder a sabedoria, porque ele está conduzindo uma espécie de experimento controlado, sabe? Ele está observando para que caminhos o vinho estaria levando. E quantas vezes a gente não vê pessoas que, para fugir dos problemas, elas enchem a cara, sabe? A vida é muito dolorida, eu preciso de uma anestesia para sarar essa dor. O que eu faço? Encho a cara. Só que não só isso. Quantas pessoas passam noites e mais noites atrás de festas entorpecidas e entregues a um estilo de vida vazio? Depois da alegria da festa, no outro dia, os problemas voltam. Eles não desapareceram. A pessoa decide ignorar, mas ignorar não resolve o problema. Quantos já pensaram, se eu fosse rico, isso não seria assim, ou eu faria de outro jeito, ou seria melhor as coisas, ou teria uma vida mais confortável, menos sofrida e tudo mais. Salomão ele também vai abordar isso. Ele procura nos tesouros, nos confortos que os tesouros podem dar. A gente vê no versículo 8, acumulei prata e ouro e tesouros. E a gente com certeza também vê esse tipo de prática nessa sociedade consumista. A gente procura descanso naquilo que a gente pode ter. E a gente vê, a todo momento, pessoas buscando a felicidade na riqueza, em acumular bens.
como se aquilo pudesse tapar o buraco que cada uma sente dentro do peito. E não é assim. Isso é um problema porque se não estivermos satisfeitos com aquilo que nós possuímos, nós jamais estaremos satisfeitos quando e se possuirmos aquilo que nós ainda não temos. Isso acontece porque isso não é um problema nas coisas. Isso é um problema que está no nosso coração. A gente compra um carro novo, mês que vem lança um modelo melhor. A gente compra um computador novo, dá 3 meses, tem um modelo melhor. A gente constrói uma casa, o vizinho constrói outra. A gente compra um celular, videogame, enfim, logo ele está ultrapassado. Então o problema não está nas coisas, está no nosso coração em buscar satisfação nessas coisas. Salomão é aquele que poderia ter tudo isso. A gente sabe da história de Salomão, né? Talvez, sei lá, ele tivesse uma carruagem lá, 0 quilômetro, tivesse acabado de comprar, lançou um modelo novo. Ele é aquele que poderia comprar um modelo novo. Lançou uma Ferrari, eu sou aquele que poderia comprar a Ferrari que lançou no mês seguinte, como se Salomão teve um patamar de vida muito elevado e talvez inimaginável para nós. Ele poderia ter tudo que ele quisesse, né? Conquistar ali por meio do dinheiro, das riquezas que ele tinha. E além de ele buscar o descanso nessas coisas, e ele viu que não resolvia, ele também buscou no entretenimento e no sexo. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens. A ideia de cantores e cantoras é o entretenimento que tinha na época. Então, ele encheu o palácio dele de cantores e cantoras, de modo que sempre havia música ao vivo tocando. Imagina o que é você contratar na sua casa, se bem que a nossa casa é pequena, não seria muito legal, mas alguém ali, show ao vivo 24 horas, só para você. Onde você vai, tem música tocando. Hoje a gente deixa a TV ligada, né? Mas imagina você ter a própria banda, sabe, tocando para você ali. Salomão, ele conseguiu isso. Ele se proveu desse entretenimento e não resolvia. Hoje a gente, trazendo para nós, no nosso entretenimento, hoje nós emendamos séries atrás de séries, a gente emenda filmes atrás de filmes, a gente fica sedado, que nem ele, pelo entretenimento, e às vezes a gente se esquece de se perguntar e de pensar nesse problema que a gente carrega, que é o sentido da vida. E ainda mais, ele proveu tudo que o coração dele tinha desejo. Todas as alegrias e prazeres que nós poderíamos imaginar que Salomão poderia querer ter, ele teve. A gente pode concluir que ele procurou se manter entorpecido ou amenizar essa inquietação no coração com essas coisas, com esse problema que a gente vem trazendo. Ele seguiu o caminho parecido do que hoje muitos seguem sem perceber, infelizmente. Ele seguiu um caminho parecido com aquilo que hoje nós chamamos de hedonismo. O que é o hedonismo? Ele é uma filosofia de vida que tem a busca como prazer pelo princípio regulador dela. Então, a busca pelo prazer é a regra que vai definir como se vive a vida. E essa regra, se essa é a regra que define a nossa vida, então não tem sentido os princípios morais e éticos de Deus em nossas vidas, porque muitas vezes os princípios morais e éticos de Deus, eles vão impedir que nós tenhamos certos prazeres que talvez o nosso coração pecaminoso queria ter. Por exemplo, o sexo antes do casamento. O sexo, ele é bom, mas se vivido dentro da maneira que Deus determinou. Entende? É presente de Deus. E se eu vivo com essa filosofia, pouco importa se Deus diz que eu não devo ter relações antes do casamento ou não. Eu vou lá e busco isso. Nós estamos vivendo uma sociedade hedonista. Quando a gente adota essa filosofia de buscar o prazer como objetivo de nossa vida, a gente está pecando porque nós queremos exigir da criação de Deus aquilo que ela não pode nos prover. Não é a criação de Deus que nos dará satisfação plena para a nossa alma, mas sim o próprio Deus. Somente Ele é capaz de fazer o nosso coração descansar e ficar satisfeito. Somente Ele pode matar essa sede que nós temos
e resolver o problema do vazio no nosso coração. E tem mais, uma vida de busca dos prazeres, ela ignora a existência de uma vida após a morte e, consequentemente, ignora a existência de Deus. Porque não tendo Deus como regulador da minha vida, não há nenhum impedimento moral final para que eu possa fazer o que quiser para conseguir ter os prazeres que eu quero ter. Imagina o caos que o mundo viraria se o mundo inteiro buscasse apenas o próprio prazer. Se ele não fosse refreado pelos princípios que Deus impôs no mundo. E se não há existência após daqui, talvez essa seja a melhor alternativa mesmo. Porque que é o quê? Aproveitar o que a vida pode nos dar. Então, assim, como não há nenhuma consequência final para aquilo que nós fazemos, seja errado, seja certo, ou sequer exista certo ou errado, não há consequência final. O autor do livro, aproveitemos essa vida aqui. Nada para além dessa existência, talvez essa seria a única alternativa coerente de se viver, de aproveitar os prazeres aqui. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 15, 32b, parte B. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 32, a parte final do versículo. Se os mortos não ressuscitam, ou seja, se não há vida depois da morte, não há um mundo espiritual, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O lema do soldado romano, carpe diem, né? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Aproveitemos essa vida, porque amanhã nós vamos à guerra e tudo isso vai acabar. Aproveite dos banquetes que essa vida pode te dar enquanto você está aqui, porque um dia tudo isso vai acabar. Então, nota que se não há um propósito final, um motivo externo à criação para que nós existamos, então tudo é permitido. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Aproveite enquanto pode, pois logo isso acaba e não resta mais nada. Essa é uma vida rasa e vazia. Essa vida debaixo do sol, quando vivida em busca dos prazeres e se esquecendo de Deus, ela é vazia. Então Salomão nos mostra outro caminho que também muitos procuram, que é o caminho de se envolver em grandes projetos. Então, não é a busca pelo entendimento da última pregação que resolve o problema da angústia do nosso coração. Não é a busca nas alegrias e não é se manter entorpecido no meio dos entretenimentos. Ignorar o problema vai resolver. E Salomão nos mostra outro caminho que as pessoas também tentam. Talvez essa seja uma marca da geração passada. Quantos de nós conhecemos pessoas mais velhas que a gente normalmente, que a gente escuta aquela máxima, né? Não, porque eu vou trabalhar, e aí eu vou conseguir uma casa, vou conseguir um conforto, porque eu quero me aposentar bem. Para o nosso contexto, talvez isso seja um grande projeto. Quantos aqui, por exemplo, pensam em estudar, concluir uma faculdade, arrumar um bom emprego, casar, ter filhos e arrumar um canto para morar? Quem sabe até conseguir comprar uma chácara, né? Para ter um bom descanso na aposentadoria. Hoje em dia também a gente vê aquela ideia, a geração mais nova mexe muito com isso, a ideia dos investimentos financeiros, que para ter um retorno em X anos você tem que investir aqui, aí comprar aquela ação lá e tal, e aí você espera porque o dinheiro vai render tanto, porque daí daqui 58 anos você vai ter uma boa aposentadoria. Você vai... Nota que tudo isso é feito sempre visando um descanso no futuro. Só que esses grandes projetos, eles também não estão no campo somente daquilo que a gente pode adquirir ou comprar. Eles também estão relacionados com aquilo que a gente quer ser muitas vezes. Às vezes a gente pensa em ser grandes pensadores, a gente investe a vida nisso. A gente quer ser alguém respeitado, alguém conhecido, alguém admirado. Muitas vezes essas coisas ganham o nosso coração. Às vezes a gente gasta a vida, por exemplo, buscando o corpo perfeito, numa academia.
Então nota como essa mentalidade de se empreender em grandes projetos, a gente sempre está focando em nós, em algo que nós podemos fazer para nós. Isso ainda não é o sentido. Então, a gente estabelece muitas vezes metas acerca de nós mesmos e nós investimos a vida nelas. Muitas vezes baseadas no que queremos que os outros pensem de nós. Os outros se tornam nosso Deus também. Empreendemos grandes projetos, sejam eles materiais ou não, intelectuais ou não, porém sempre centrados em nós. Jovem, entenda. Nossa, falei que nem tio agora. Entendamos. Sou jovem ainda. Entendamos. Não é um erro a gente procurar conquistar uma vida, procurar viver uma vida prudente, sabe? Conquistar uma casa, viver esse projeto que a gente planejou. O problema está em querer colocar satisfação do nosso coração nessas coisas. Achar que se você se aposentar bem, você vai estar em paz. Achar que se você atingir esse patamar que você imaginou, você estará em paz. Entenda, não é isso que vai trazer descanso ao nosso coração. Então, não são os confortos terrenos que trarão descanso ao nosso coração, que só estará satisfeito quando descansar em Deus. Que coisa poderia substituir Deus para satisfazer o nosso coração? Que coisa é maior que Deus para poder preencher o buraco que nós temos no nosso coração? Não há nada além dele, nada mais suficiente que ele. O que poderia ser mais suficiente que ele? Salomão, ele sabe disso mais do que ninguém. Olha o que ele fez a partir do versículo 4. Empreendi grandes obras. Empreendi. Repara o eu, sabe? Focado. Construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares para mim. E neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim tanques de águas para com eles regar o bosque em que reverdenciam as árvores. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Note que Salomão não construiu apenas uma casa ou conquistou a vida. Ele tinha todo um reino aos pés dele. Ele tinha vários palácios, ele tinha exércitos. Ele tinha algo muito maior do que muitas vezes o nosso sonho hoje, sabe? O nosso sonho é até relativamente mais simples. Só que Salomão mostra que isso também não foi suficiente. A Bíblia vai mostrar que Salomão foi o reino, por exemplo, mais próspero do seu tempo. Lá em 1 Reis 10, 23 diz: assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Toda a glória do reino de Salomão revelava uma coisa: uma tentativa de construir um paraíso aqui. Uma tentativa de construir com as próprias mãos algo que nós tínhamos lá no Éden antes da queda. Um paraíso onde nós pudéssemos descansar. E muitas pessoas a todo momento, e nós, tentamos fazer isso aqui. Nós estamos em busca de prover um descanso para o nosso coração que sentimos lá no Éden. E como nós não estamos mais lá, por conta do pecado, a gente tenta fazer o nosso Éden. A gente tenta fazer os nossos paraísos aqui. Note que ele se proveu de todo o conforto que poderia, e ainda assim não foi suficiente. Então que isso não seja a meta da nossa vida. Talvez, hoje ele seria um multibilionário, né? Que teria tudo que quer ter, por exemplo. Talvez um Cristiano Ronaldo da vida aí, que não sei quanto que é o valor dele para ele aparecer numa propaganda. Acho que é um dos jogadores mais bem pagos hoje aí do mundo do futebol. O Jim Carrey, por exemplo, no meio de uma depressão, cara aleatório, né, velho? Tipo Jim Carrey, mano. Mas ele falou uma coisa uma vez que me chamou a atenção. Ele disse assim: acho que todo mundo deveria ficar rico e famoso e fazer tudo o que sempre sonhou, para que pudesse ver que isso não é a resposta. Então, um cara que tinha talvez tudo aquilo que nós às vezes buscamos, sabe? O melhor carro, a melhor casa,
os melhores amigos mais bem vistos aí, tipo atores, atrizes, gente que muitas vezes as pessoas querem estar perto. Ele chegou a essa conclusão. Em termos comparativos, a gente pode concluir que os nossos projetos, os nossos sonhos, por maiores que sejam, ou qualquer coisa que pudéssemos conquistar, não estariam nem perto do que Salomão pode ter. E se Salomão disse que tudo isso era vazio, tudo isso era vaidade, ou seja, algo que não é uma base sólida para afirmarmos os nossos pés, quem dirá nós com os nossos projetos, que embora grandes para nós, pequenos diante daquilo que Salomão teve. E fica essa reflexão no aspecto do empreendendo grandes projetos. Então nós nos engajamos, muitas vezes, em procurar um descanso lá na frente, e a gente esquece que somente na eternidade a gente vai ter o verdadeiro descanso. O problema não está naquilo que nós buscamos, mas está na motivação do nosso coração em buscar. E está na motivação do nosso coração em vez de colocar o descanso em Deus, colocar nessas coisas. Talvez seja uma ideia muito simplória, né? Para nós que somos cristãos. Mas quando você olha para fora, para quem não conhece a Cristo ainda, é o que você vê na conversa. É o que você vê elas almejando, elas galgando. Ah, se eu fosse rico. Ah, porque lá na frente eu quero trabalhar para aposentar bem e tal. Elas buscam um descanso nessas coisas, porque elas já se esqueceram que há uma eternidade para elas, nos braços do Pai, quando elas se entregarem a Cristo Jesus. Então, para concluir, Salomão buscou sentido da existência em várias coisas. Salomão experimentou na busca pela sabedoria. Ele buscou também nos prazeres. Ele tentou ignorar a questão, se mantendo entorpecido e distraído. Ele tentou ocupar o coração com grandes projetos. Ele concluiu que tudo isso era vão, tudo isso era passageiro. Nada resolveu. E se não resolveu para ele, é porque não resolve para nós também, porque o problema é o mesmo, é o nosso coração. E a gente deve agradecer a Deus, porque Deus usou a vida dele para nos mostrar isso e deixou registrado na Escritura para nos ensinar. Então, que a gente pare de depositar a satisfação do nosso coração nessas coisas finitas. Não as tenhamos como alvo das nossas vidas. Então, não depositemos a nossa esperança, a nossa segurança, a nossa eternidade nessas coisas que são voláteis, nessas coisas que são frágeis, nessas coisas que são que nem fumaça. Não depositemos nossa segurança, a fonte da alegria do nosso coração, naquilo que nós podemos conquistar ou fazer. Tudo aquilo que nós pudermos fazer jamais vai ser capaz de preencher o vazio que nós temos. Existe somente um que é suficiente. É Cristo Jesus, na cruz por nós. Não há nada aqui, não há nenhum empreendimento, nenhuma obra, nada na força do nosso braço, que é capaz de nos trazer e de nos propiciar descanso eterno, satisfação eterna. Nós devemos depositar as nossas vidas em Cristo, porque Ele é a rocha sólida, porque Ele é a rocha da nossa salvação. Somente Ele é a base sólida para a gente poder colocar os nossos pés e para que a gente possa ser sustentado. Porque enquanto tudo isso aqui é passageiro, essa vida embaixo do sol, somente Ele não passará. Somente Ele é eterno. E somente Ele é capaz de preencher o vazio que nós temos. Então, por isso, por hoje, é essa reflexão que eu gostaria de trazer.
Eu gostaria que você realmente pensasse. O que tem ganho o seu coração? Aonde você quer estar daqui a alguns anos? Será que isso envolve estar servindo ao Senhor e focado somente nele? Ansiando aprender mais do Senhor a todo momento, nas atitudes da nossa vida, no estudo da palavra? Porque nós nos preocupamos tanto com aquilo aqui e a gente se esquece de toda uma eternidade que nós teremos depois. Tem um evangelista, um pregador na verdade, que eu não lembro o nome dele, mas é um cara japonês meio carequinha, que ele usa uma ilustração muito boa. Ele pega uma corda e a pontinha da corda, ela é pintada de vermelho. E ele estende essa corda e ele olha para você e diz assim: faz de conta que essa... Faz de conta não, ela começa. Essa corda ela começa aqui, mas faz de conta que ela se estende infinitamente. E esse pequeno pedacinho vermelho é o que muitas pessoas estão preocupadas. Esse pequeno pedacinho então eu vou estudar aqui, para ter um retorno aqui, para me aposentar bem aqui, talvez um pouco antes ter alguns filhos aqui, ou até deixar de tê-los para que eu fique melhor aqui. Tudo aquilo que as pessoas dizem e se preocupam é sempre daqui até aqui. E as pessoas se esquecem que tem toda uma extensão de eternidade. E esse pedacinho é a nossa vida apenas aqui. Então que a gente possa viver sabendo que haverá uma eternidade para nós com Deus. E que isso seja o alvo do nosso coração. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, porque nós sabemos que o Senhor é um Pai que cuida de nós, porque o Senhor é um Pai que sabe que nós nos cansamos, nós nos afadigamos, e o Senhor nos deu meios, Pai, para que a gente pudesse ter um certo descanso aqui. Isso é maravilhoso, isso aponta para a bondade do Senhor e para o cuidado do Senhor conosco. Mas o nosso coração, Pai, ele infelizmente é pecador e ele tenta se saciar nessas coisas, dando mau uso para aquilo que é presente do Senhor para nós. Nós lhe pedimos, Pai, para que o Senhor não permita com que o nosso coração seja ganho por essas alegrias, por esses prazeres, por esses pequenos alívios aqui. Que a gente sempre possa ter consciência de que eles apontam para a bondade eterna, para o bem eterno que nós teremos com o Senhor na eternidade. Que a gente possa ter o nosso coração não focado aqui, talvez nos 50, 60 anos que nós ainda vamos viver aqui. Nós não sabemos. Mas que o nosso coração possa ser ganho, Pai, por ansiar estar com o Senhor. Onde não vai ter dor, onde não vai ter choro, onde não vai ter pranto. Onde a gente vai ser liberto do pecado eternamente, da presença dEle. E a gente vai poder usufruir de um relacionamento pleno com o Senhor. É o que nós pedimos, Senhor. Nós dependemos do Senhor para que o Senhor promova isso no nosso coração. Sem o Senhor nós não conseguimos. Nós não conseguimos propiciar descanso para o nosso coração. Que o Senhor seja a fonte, que o Senhor seja o foco de cada passo que nós dermos, de cada etapa da nossa vida que nós planejarmos. É o que nós pedimos. E que o Senhor continue cuidando de nós essa noite, nos leve em segurança para casa, assim como o Senhor nos trouxe também. E que amanhã a gente possa estar reunido, Pai, nesse mesmo lugar, com os nossos irmãos, para prestar um culto ao Senhor, Pai, porque o Senhor é digno de toda a honra, de todo louvor, de toda a glória. E que o foco seja somente o Senhor, Pai. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos, agradecemos, glorificamos o Teu nome. Amém.